povo preto. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso projeto agora dentro do nosso curso, né? Nós somos um curso agora orientado por um projeto que vai, acredito eu, facilitar aí a aprendizagem de todo mundo. E o nosso projeto é a construção de um site completo. Nós estamos aqui na segunda aula, né, na segunda parte desse nosso projeto de site, né? E o que eu tenho para falar para vocês? Que a partir de agora, já que nós estamos trabalhando com um projeto, é muito necessário que vocês se organizem em termos de locais em que vocês vão salvar as páginas que estão sendo criadas, porque agora nós vamos trabalhar com pelo menos 5 novas páginas, com conteúdos diferentes, diferente do que a gente vinha fazendo até aqui. E vamos trabalhar também com imagens, além de trabalharmos com estilo CSS, só que dessa vez separado. Nós vamos fazer o estilo, nós não vamos mais escrever o estilo na mesma página HTML, conforme eu vinha fazendo com vocês, e vinha explicando para vocês que, embora não fosse errado, não era o mais indicado. Então, a partir de agora, nós vamos separar definitivamente o estilo da página, vamos aprender a linkar esse estilo que vai estar fora daquela página, vai se encontrar dentro da pasta raiz, porém fora da página da página do código, né? Vocês lembram que a gente colocava sempre o CSS lá dentro das tags estilo, style, né? E essa tag, por sua vez, ficava dentro das tags head, da tag de abertura e fechamento head. E a gente não vai mais fazer daquela maneira, a gente vai fazer realmente de uma forma profissional, já que uma vez que nós estamos desenvolvendo um site completo, nós vamos fazer da maneira mais indicada a se fazer, tá? Para isso, pessoal, para sermos assim bem organizados, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o meu procedimento. Cada um tem a sua maneira de se organizar e se encontrar aí. Muitas vezes a gente é até bagunceiro ou bagunçado, mas a gente consegue, no meio da nossa bagunça, encontrar o que a gente quer. Só que aqui não somos nós que temos que encontrar, quem tem que encontrar é o navegador. Então o legal é sempre deixar o caminho certinho para não ter problemas com isso, certo? Então eu estou aqui, eu criei essa página, essa pasta. Para quem tem alguma dificuldade, no meu caso aqui, eu simplesmente eu que estou na plataforma Windows, tá? Criei uma nova pasta, renomeei para site completo, como vocês podem ver aqui. Vou deletar essa daqui que não precisamos mais, sim. Dentro da pasta site completo, eu criei uma pasta chamada imagens, que é a pasta que vai guardar todas as imagens do nosso site, tá? E aí dentro dessa pasta também, obviamente, está salvo os arquivos HTML, onde também nós salvaremos os arquivos CSS. Que existem pessoas que priorizam também guardar esses arquivos CSS também numa pasta separada, chamada CSS. Quanto mais ramificações você fizer, mais organizado você vai ficar e com mais facilidade de encontrar as coisas você vai ter. A questão é que você, colocando conteúdos, arquivos do seu site dentro de uma outra pasta, no momento que você faça qualquer link para algum arquivo que está fora da pasta, dentro da pasta raiz, dentro da pasta mãe geral do site, né, que no nosso caso é a pasta site completo, mas fora da raiz dela, ou seja, dentro de uma outra pasta contida nela, você vai ter que declarar esse endereço corretamente no CSS. Tá? E eu disse pasta de imagens, eu estou chamando aqui de MG. E por que eu estou chamando de MG, pessoal? Porque é mais curtinho. Então, na hora de eu declarar esse endereço dentro do HTML, eu não vou ter que escrever imagem, correr o risco de comer uma palavra, uma letra, alguma coisa assim, e acabar fazendo com que o site não funcione. E por consequência disso, eu ficar ali perdendo tempo vendo qual é o erro, quando é só um erro de digitação e tal. Então, procurem ser bem concisos no nome das pastas que vocês vão criar para colocar os seus arquivos, tá? Tem gente também que cria pastas para colocar as próprias páginas em separado. Eu não vejo essa necessidade para esse projeto, uma vez que nós vamos ter poucas páginas, tá?
Mas é sempre bom a gente estar vendo aí qual é do nosso projeto, o tamanho, para a gente ver a melhor forma que a gente se organiza. O importante é que cada coisa tenha o seu lugar e esses lugares sejam fixos, porque uma vez que você mudou de lugar no código, aquela coisa não vai mais funcionar, tá? E aí eu estou falando aqui de imagens, eu guardei aqui a imagem do nosso wireframe, o qual a gente pode visualizar aqui no nosso querido Fireworks. Mas essa pasta imagens não é só para nós guardarmos imagens, fotografias, por exemplo, do nosso site. São qualquer componentes que são imagens, efetivamente, mas que também podem ser, mais especificamente, são objetos gráficos, né, desenhados em softwares gráficos, que vão compor, vão ajudar a CSS a compor o seu, as suas ordens, né? Então, se eu tenho uma imagem dentro do CSS e eu quero chamá-la de maneira que eu queira que ela complete, por exemplo, um background do menu, a gente vai salvar essa imagem aqui dentro e lá no CSS a gente vai indicar onde ela está. Dito isso, pessoal, nós vamos aqui começar a nossa aula hoje criando justamente esse arquivo, um primeiro arquivo de imagem que nós vamos precisar para compor o nosso menu, tá? Então eu vou dar aqui até uma largura padrão aqui de web, tá ótimo isso aqui, e vou criar aqui. Não fiquem tentando desesperadamente aprender o que eu vou passar do ponto de vista do Fireworks, porque ainda nós não estamos nesse estágio. Eu estou apenas criando aqui um arquivo que eu vou até enviar para vocês, que nós vamos precisar dele para que eu explique uma determinada situação dentro do CSS, tá? Mas eu pretendo, com alguma brevidade aí, uma melhor organização do meu tempo, ensinar a vocês o uso do CSS, tá? Eu escolhi esse verde aqui. Vejam que eu simplesmente peguei aqui a ferramenta retângulo, cliquei e arrastei e criei esse retângulo aqui, tá? Na cor verde sólida. E aí eu quero criar um efeito muito conhecido aí na internet, que é o efeito chamado efeito gel. Alguns chamam de efeito plástico, outros chamam de aqua, tem vários nomes, tá? O importante é que a gente saiba como fazer e não como se chama. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu simplesmente vou duplicar esse objeto e aqui no Fireworks eu escolhi clicar no objeto, apertar Alt Shift e arrastar. Aí o ponteiro ali do mouse criou um sinal de mais indicando que eu já dupliquei. Eu solto o botão do mouse e está aí criado o nosso objeto idêntico ao outro. Poderia simplesmente clicar em cima, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Mas fiz dessa maneira. E aí, eu quero criar esse efeito gel, e o efeito gel ele tem um truquezinho. Na verdade, ele lida com uma ilusão de ótica, que a partir do momento em que vocês descobrirem agora comigo, né, como é que se faz esse efeito, provavelmente o seu olho não vai ficar mais enganado quando você vir esse efeito na rua, tá? Você vai identificar de cara. Eu simplesmente copiei esse objeto, eu vou diminuí-lo aqui para metade, ele está com 55, então eu vou botar ele com 27, tá? De largura e de altura, desculpa, e vou trocar a cor dele, que é aqui que está o truque. Vejam só. Eu copiei e posicionei ele aqui em cima, tá? Nós não fizemos nada demais até agora. Agora que começa aqui a graça, nós vamos simplesmente trocar essa cor que nós trocamos foi um branco sólido. Agora nós vamos trocar, em vez de ser sólido, nós vamos para o gradiente. E eu vou escolher o gradiente linear, ou seja, ele vem reto, né, de uma cor para outra. Nesse caso aqui, por padrão, o Fireworks transforma nosso pedido, né, de um gradiente linear num gradiente do preto para o branco, né? Então vocês observem aqui que no início ele está bem pretinho e vai ficando branco. Muito cuidado com isso, tá? Stay blacks, permaneçam pretos sempre. Mais uma piada. Vamos lá. E aí aqui a gente vai trocar, obviamente não são essas configurações que eu quero. Eu quero aqui de branco para branco mesmo, tá?
Então eu troquei de branco para branco, não mudou nada, claro, né? Porque apesar de se eu estou dando um gradiente de uma cor para outra e essa outra cor é a mesma, não vai acontecer nada. Eu preciso, pessoal, modificar aqui. Eu venho dentro da cor, ele vai me dar aqui, ó, tá vendo? A primeira cor e a segunda cor. No caso, essa cor aqui é a cor de cima, né? Vocês lembram que o preto estava na parte de cima. Eu não quero mudar nada na cor de cima. Eu quero mudar a opacidade, ou seja, o grau de transparência, vamos dizer assim, de, não sei se a palavra translúcido é correta, mas eu acho que sim, dessa imagem, dessa cor, só que na parte de baixo. Então eu venho aqui, ó, opa, nem preciso abrir, aqui é para mudar de cor. Eu venho aqui e modifico a opacidade, tá? A porcentagem de opacidade, vejam lá. Modifiquei bastante, né? Vou colocar aqui, ó, quase zero e vou... Opa! O que aconteceu? Ele voltou aqui pro... Opa! Ele voltou aqui para 100. Vou voltar aqui e vou dar aqui, ó, quase... Deixa eu dar 10%. E na parte de cima, ele também tá com a opacidade muito... Tá muito... opaco ainda, vou deixá-lo um pouco mais transparente, para que esse efeito ganhe cada vez mais, né, um aspecto natural. Quanto mais você souber manipular aqui a porcentagem de opacidade do objeto, mais ele vai parecer natural, tá? Não parece um objeto espelhado, tal, né? Esse é o efeito. Então, simplesmente eu copiei, para quem não entendeu ainda o que foi feito. Eu vim aqui, eu copiei lá o objeto, diminuí a sua altura pela metade da altura do original, e tendo feito isso, eu simplesmente coloquei uma cor, um gradiente de branco para branco, manipulando a opacidade da parte branca de baixo do objeto, certo? Nós fizemos isso. Ok, vocês estão perguntando, mas para que isso serve? Agora eu vou selecionar aqui os dois já para responder para que isso serve. Selecionei, eu vou agrupar esses dois objetos, ou seja, eu vou torná-los num sentido de movimentação, tá? Eles continuam sendo dois objetos, eu posso a qualquer momento desagrupar, porque eu não estou os unindo, eu estou agrupando apenas, mas para que eu possa manipular sem que um deixe de vir junto ao outro, eu vou agrupá-lo. Eu posso fazer isso clicando em Ctrl G aqui no meu computador, ou posso vir aqui, ó, Modify, Group, Ctrl G, certo? Da mesma forma que se eu quiser desagrupar, ó, Modify, vem aqui no menu Modify, Ungroup, tá? E aí, ó, todo bonitinho aqui, já fizemos. Eu poderia, pessoal, e agora nós vamos entrar aqui no nosso código mais uma vez. Na verdade, vamos entrar aqui no wireframe, desculpem. Eu quero colocar esse fundo que nós fizemos aqui agora, nesse link aqui atrás, ó, via CSS. Eu poderia pegar essa imagem que nós criamos aqui, né? Colocá-la no tamanho que vai ser a div lá, que nós não definimos ainda, e simplesmente estava criado o nosso background menu. Só que com a CSS a gente pode criar um website, depois eu vou até passar para vocês, totalmente com CSS, sem precisar de pouquíssimos recursos de software gráfico, tá? De edição gráfica. Mas nós também, ao criarmos, já que nós estamos lançando mão desses recursos gráficos, desse software gráfico para a criação de determinadas imagens que nós vamos usar, e nesse caso aqui, a imagem de background do menu, nós temos que pensar em ser leve. O nosso site, quando a gente cria um site para o cliente, o mais leve possível. E não só porque a internet das pessoas são lentas ou porque... e aí vai ficar difícil acessar. Na verdade, principalmente por isso. Porque se a pessoa entra num site que ele demora trilhões para carregar, mesmo que a sua conexão que seja lenta na história, ele não vai ficar ali, né?
E conforme a gente já conversou, teve em aulas anteriores, a gente quando faz um site, a gente quer que a pessoa tanto volte quanto fique por ali bastante tempo e indique para outras pessoas. Então o carregamento da página é decisivo para que as pessoas fiquem. Eu mesmo não fico esperando a hora que o site quer carregar, né? Agora eu estou voando aqui em 10 megas, consegui fazer uma instalação aqui de um serviço de internet bem bacana, que está atendendo bastante às minhas necessidades. Mas antes, quando eu tinha uma internet mais lenta, eu não ficava esperando horas. Então o designer tem que pensar nisso também. E como é que a gente faz para tornar o nosso layout não, nosso layout, né, o nosso site leve, criando imagens e tendo imagens leves para o site. Esse é o primeiro princípio, o princípio básico de todos é esse. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó. Perceberam? Eu acabei com aquela canvas todas lá, aquela área de trabalho em branco, e ela tá só aqui embaixo agora do menu, certo? E aí eu poderia simplesmente exportar essa imagem aqui, que se a gente for observar aqui, ó, Image Preview, ela tá como imagem JPEG, e ela já tá bem pequenininha aqui, ó, 560 bytes, ou seja, não chega nem a 1 kilobyte em PNG. Mas se eu for trocar para JPEG, a imagem inteira ela está com 2.9 kilobytes, ou seja, bem levinha essa imagem. Mas eu ainda não estou satisfeita com isso, eu quero que fique mais leve ainda. O que eu vou fazer, pessoal? Eu simplesmente vou vir aqui, ó, na minha largura, e vou dizer que eu quero a largura de 1 pixel. Aí eu faço o mesmo procedimento. Vou lá, ó, mando ajustar a canvas. Ela continua aqui, pessoal. Tá bem de longe, talvez vocês estejam alguma dificuldade para enxergar, mas ele tá com 1 pixel de altura, 1 pixel de largura, por isso que ele tá fininho assim, e 55 de altura, certo? A altura dele 55 e a largura 1 pixel. Vamos aqui, a título de curiosidade, observar qual é o tamanho dessa imagem agora. Vamos aqui, ó, File, Image Preview. Eu vou abrir ele, olha, diminui aqui, ó, em JPEG. Vocês lembram que JPEG tinha aumentado quase 5 vezes o tamanho dela, né? Como nós fizemos a transição de PNG, que é o arquivo original do Fireworks, para o JPEG. Agora ele está com 353 bytes em JPEG, ou seja, eu posso até aumentar a qualidade aqui para 100%, ó, que não compromete nada, é menos de 1 kilobyte. E é assim que nós temos que fazer o nosso site. Agora você deve estar pensando aí, ok, mas como é que esse pedacinho de imagem aí vai fazer o fundo? Vai fazer o fundo do nosso menu, conforme está aqui nesse wireframe. Aliás, vou aproveitar para dizer, pessoal, que eu fiz esse wireframe aqui para a gente seguir a estrutura, mas a gente, ao meio do caminho, eu não planejei esse site, nem desenhei ainda, não sei como é que ele vai ficar no final nem nada, a gente está fazendo isso conjuntamente. A gente vai modificar ele, tá? Conforme for ficando mais interessante para a gente e para vocês também aí usufruírem do melhor design que eu consegui transmitir aqui para vocês, tá? Como é que eu vou? Porque minimamente, se a gente considerar que eu vou usar esse tamanho de div aqui, então significa que ela tem de largura 381 pixels. E eu agora estou com uma imagenzinha aqui que eu mal enxergo, né? Que só tem 1 pixel. Como é que eu vou resolver isso? Aí que está o poder da CSS. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui de novo, ó, Image Preview. Eu poderia simplesmente salvar e salvar como JPEG, mas eu vou fazer o procedimento normal aqui, tá? JPEG, Quality 100%, né, que eu quero. Eu vou mandar exportar e olha aqui, pessoal, eu vou mandar exportar para pasta site completo. E aí para onde? Para dentro da minha pasta imagem, tá? Então era isso que eu me referia quando eu disse que não são só fotos, essa coisa toda. Todas pequenininhas imagens que vão compor o visual do site, que serão auxiliares ao CSS para fazer determinada coisa. Então eu vou salvar lá como BG
Vou salvar tudo minúsculo aqui para não ter problema. BG menu. Ele já está como JPEG, nem preciso declarar. Então, eu vou salvar. Certo? Vamos conferir agora se ele está lá dentro da nossa pastinha. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. BG menu. Ah, sim. Esqueci de um detalhe. Por que eu chamei de BG menu? BG de background menu, ou seja, eu estou dizendo que é o fundo da div menu. Bom, agora que nós temos isso, nós vamos passar para o nosso código, do qual vocês devem estar sentindo muita falta, já está com saudade aí do nosso código. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e nós estamos aqui com o nosso menu, temos a div menu aqui, e vamos, ainda dentro do head, vamos abrir aqui nosso style para adicionarmos estilo a essa página, né? Style type. Então, style type text barra CSS. Aí a gente vai vir aqui, vai fechar o style. Corretinho. E vamos, obviamente que a gente deveria começar pelo logo e tal, mas a gente vai vir aqui, qual é o identificador do nosso menu? É menu mesmo. Então vamos começar pelo menu aqui, para eu exemplificar o que a CSS vai nos ajudar lá com aquela pequena imagem. Tralha menu. Aí eu vou colocar logo de cara uma altura. Eu sei, pessoal, que é importante a gente sempre ver a imagem, né? Ela tá aqui, ó, vou selecioná-la. Olha aqui, altura, tá vendo? Porque é exatamente igual com o CSS. E do inglês, obviamente, né? Width é a largura, né? Já falamos aqui desse famoso 1 pixel de largura. E H aqui, que é de height, altura. Então, W de width e H de height, tá? 55. Então, essa informação aqui eu preciso, ó. Tá? Eu tenho 55 pixels de altura. Obviamente, eu tenho que respeitar ela na hora que eu for fazer isso aqui, ó. Height igual a 55 px. Certo? E aí, ó, eu vou declarar também agora a largura. Eu vou botar aqui, ó, 960 px. Tá. Ok. Eu vou copiar isso aqui, pessoal. Ctrl C. Porque a gente precisa fazer logo de cara esse aqui também, ó. Como nós temos aqui o identificador da tralha geral, né? Uma div geral, na verdade, chamada... Uma div que contém todas as divs chamada geral. Vamos fazê-la também aqui, que é interessante. Vamos colocar aqui. É interessante não, é necessário. Altura, vou colocar alto. 0 é alto. Ou seja, automático, né? Ela vai se expandir conforme o conteúdo for crescendo, for sendo inserido dentro dela. Nós vamos colocar, prestem atenção aí, porque isso aqui já é o arquivo original do nosso site completo, e é a possibilidade também de vocês fazerem revisão naquilo que vocês têm dúvida. Então, como... Olha aqui, escrevi o idif. Não, tá certo. Eu tô tanto tempo sem escrever que eu tô achando que tá errado, mas eu acho que tá correto. Eu tenho aqui o idif, que não pode ser 9 pixels, como está aqui. Vou colocar 960 pixels. Vou colocar as margens dela. Vou utilizar as margens como recurso de centralização. Vocês lembram disso? Para centralizar uma página no navegador. Margem, eu declaro a margem como sendo 0, ou seja, ela vai ficar com nenhum espaçamento na parte de cima, nem na parte de baixo, ou seja, ela vai tangenciar o navegador. Tá? E aí eu vou aqui declarar alto, que as margens laterais, esquerda e direita, serão automáticas de acordo com a janela do navegador
do usuário, tá? Então, isso tudo é uma belíssima revisão. Nós declaramos isso aqui e agora nós vamos trabalhar com esse background aqui da... Nós vamos trabalhar o background do menu, que é justamente aquela imagenzinha lá que nós criamos lá no Fireworks. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um float aqui, ó. Float left. Na verdade, já que ele tem... Nem vou colocar float, não é necessário, que eu lembrei aqui. Agora que nós vamos realmente, pessoal, inserir o background do menu com uma propriedade que eu já falei aqui para vocês numa aula aí, se eu não me engano, na 18ª aula. Nós falamos de neve sobre ele, que é a propriedade background repeat. Background desculpa. Olha aí que eu estou me confundindo aqui. Nós vamos declarar que nós temos uma imagem de fundo para essa div. Então é background image. Nós não temos uma imagem? Temos uma imagem. Então nós vamos agora colocar o endereço dessa imagem. E aí vocês vão ver a questão da pasta que eu falei para vocês. No CSS, conforme já tinha sido dito antes, ele busca a imagem através de uma URL, da declaração da URL. Que, no nosso caso, como é que nós fazemos isso? URL, nós colocamos abrimos parênteses e dentro nós vamos colocar a pasta e o nome da imagem que vai compor isso, né? O nome da pasta qual é mesmo? IMG. IMG barra qual é? BG menu, né? Tudo isso tem que estar conferido. BG underline menu. Ponto JPG. Exatamente isso. E aí ponto e vírgula aqui no final. Então o que, que nós fizemos aqui? Nós colocamos essa imagem bg.menu como background da div menu. E aí, quando nós formos indicar para o navegador onde se encontra essa imagem via CSS, nós nomeamos a pasta aqui, ó, img barra, né, que significa pasta para o navegador, img barra bg underline menu ponto jpg. Ou seja, pessoal, o que eu estou dizendo aqui, traduzindo para o nosso português para o navegador? Que ele deve encontrar a imagem bg underline menu.jpg dentro da pasta barra no HTML e no CSS significa pasta, tá? Dentro da pasta chamada img, tá? É isso que eu estou mandando ele fazer aqui. E aí a gente vai salvar aqui e a gente vai verificar aqui o que aconteceu. Vamos atualizar aqui a nossa página. Ele simplesmente chegou aqui para o lado, porque ele... como é que eu posso dizer? Ele centralizou a div geral, mas me parece que ele não está encontrando aqui a nossa imagem. Vamos ver se eu fiz alguma coisa de errado aqui. Não, BG underline menu, ela está aqui. Tá como um JPEG. Não, tá correto isso aqui, não tem erro. Eu devo estar com algum background image. Ah, tá. Olha só, pessoal, esqueci de fechar aqui. Ctrl S, vamos ver se é isso mesmo. A gente vai aqui até... Ah lá, certinho. E aí, pessoal, olha só o que ele fez. Ele já esticou aqui todo a imagem para a lateral. A gente não pegou essa imagem pequenininha aqui. Deixa eu só conferir aqui para vocês. A gente não pegou IMG,
essa imagem aqui pequenininha, o navegador simplesmente foi lá e expandiu. Mas por que que ele expandiu isso? Porque ele acompanhou o tamanho que nós declaramos para a div. Tanto que vocês podem observar que ele está aqui, ó, no tamanho correspondente à div, 960 pixels. Se eu chegar aqui no nosso código e diminuir, botar bem menor para vocês verem. 360, Ctrl S. E aí a gente vai lá na página para salvar. Ah, que droga. Olha lá, tá vendo? Ele diminuiu. Ele está acompanhando aqui o tamanho da div. Mas se eu fizesse o seguinte, olha. Se eu chegasse aqui e não desse... Eu vou recortar aqui. Ctrl X. Ctrl S. Eu não dei o tamanho para a div. Ele está acompanhando a div maior. Pera aí, deixa eu ver só se eu copiei. É isso mesmo. Ele está acompanhando a div maior aqui, ó, do menu. Tá vendo? Porque ele já tem um determinado conteúdo. Agora, em realidade, pessoal, ele não deveria estar fazendo isso, já repetindo para um lugar certinho. Ele deveria estar fazendo isso aqui, ó, me esperar declarar uma outra propriedade, Ctrl V. Vou até testar aqui no outro navegador, porque isso pode ser só um recurso do Fireworks. Então, vou pegar aqui na nossa pasta. Vou testar aqui abrir com Chrome. O Chrome também está já interpretando como... Deixa eu só diminuir ele aqui. Opa. Só simplesmente para vocês verem aqui, ajustar aqui na tela na área de captura. Pronto, olha lá, o Chrome fez a mesma coisa, então tá tudo certinho. Mas o correto e o normal, que é o que vai acontecer com vocês aí, é o navegador não expandir. Quer dizer, você geralmente manda ele repetir. Mas, por exemplo, quer ver como ele vai parar de repetir agora? Eu simplesmente vou chegar aqui e vou colocar isso aqui, ó, background. Uma outra propriedade, tá? Background. Nossa, escrevi tudo errado. Background repeat. Aí a gente vem aqui, ó. Se eu botasse isso aqui como valor, no repeat. Salvar. Background repeat, no repeat. É isso mesmo. Eu vou aqui abrir, ó. Olha lá, tá vendo? Ele fininho aqui. Por quê? Eu não disse que eu queria que repetisse nada, tá? Eu ordenei que ele não repetisse essa imagem. O comportamento que eu esperava agora que ele tivesse, que ele não teve, foi que ele não repetisse. Mas, em realidade, é até padrão, por quê? Porque nós declaramos aqui essa altura, essa largura do menu, e também declaramos essa largura aqui da div geral. Então ele entende que ele tem que repetir. Quer ver uma coisa também? Se eu simplesmente pegar isso aqui, só para vocês verem, Ctrl C, que é a mesma imagem, tá? Vou colocar como background, só que agora da div geral. Background image, a mesma imagem certinha da div geral. Só que aqui, ó, eu vou fazer diferente. Eu vou simplesmente pegar e vou dizer... Também vou copiar isso aqui. Vocês vão entender. Ctrl C. Ctrl V.
background repeat. Aí vou botar aqui, ó, repeat y. E aí eu vou dar uma altura aqui, é só pra gente entender, 300 px. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Ele se repetiu aqui, ó, na altura da nossa div geral. Eu coloquei ela com a altura de 300, então ele, ó, tá se repetindo por toda a altura da nossa div geral. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer simplesmente, vou até apagar tudo isso aqui. E aqui eu vou voltar para alto. Certo? E aqui eu vou colocar background só por desencargo, para não haver nenhum tipo de problema. Eu vou declarar esse valor de propriedade, tá? Background repeat x, para ele repetir para a esquerda. Ou desculpa, para ele repetir horizontalmente. Então, pessoal, repetir background repeat y é para que ele vai repetir qualquer imagem, não só essa, tá? Ele vai repetir a imagem na altura, no eixo y, certo? Quem saca aí de gráfico aí cartesiano aí, matemática, vai entender isso com facilidade. Repete repetindo no eixo y, então simplesmente repetir na vertical. E repetir x significa repetir no eixo x de um gráfico cartesiano, ou seja, repetir horizontalmente a imagem, que é o que a gente quer que ele faça aqui, ó, para nossa para nosso background do nosso menu. Então assim, deixa eu só salvar, que eu acho que eu não salvei. A gente abrindo, voltando aqui no nosso site, a gente vai voltar aqui para a realidade que nós queremos. Tá vendo aqui? Nós estamos com um menu aqui na parte de cima que está, na verdade, se repetindo horizontalmente, conforme a ordem que a gente deu lá no CSS. E esse nosso menu é simplesmente a nossa imagenzinha aqui. Então é isso que vai tornar o nosso site levíssimo, tá? Agora, pessoal, observem que aqui nós temos uma margem na parte de cima e que nós não queremos para o projeto desse site. Nunca é legal deixar esse espaço aqui em cima, né? Então, a gente tá... O que a gente vai fazer aqui porque vocês lembram que aqui no CSS... Deixa eu explicar isso com propriedade aqui para vocês. Nós declaramos, olha, nós queremos... Eu já falei sobre esses pares aqui, né? Que quando estão apenas dois valores, nós temos, então, automaticamente topo e base para o primeiro caso, para o primeiro número, ou para o primeiro valor, e o segundo número para a esquerda e direita. Então, nós dissemos já para o navegador, olha, eu quero 0 margem na altura, no topo, e 0 na base. Mas a gente observa aqui, ó, que isso não está acontecendo. Ele está simplesmente adicionou uma margem aqui. Que margem é essa que ele está adicionando? Bom, ele está adicionando aí a margem padrão do navegador. E para nós retirarmos essa margem, nós vamos precisamos declarar aqui, na verdade, acrescentar um seletor universal. Eu disse para vocês o quê? Que na CSS, o ID representado por essa tralha aqui, indica, né, o seletor de uma div chamada geral. Mas todas as tags HTML, quando declaradas, né, são seletores por onde o browser vai saber em que local ele deve aplicar o estilo que nós estamos nos referindo, né, que nós estamos aqui declarando aqui em propriedade. Nós precisamos, então, de uma propriedade, de um seletor, na verdade, que seja geral. No momento que nós declararmos ele aqui na CSS,
ele simplesmente vai pegar todos os elementos HTML e vai aplicar aquela regra, porque ele é um seletor que aplica regras CSS para todo e qualquer div ou div não, para todo qualquer elemento HTML ou ID de elemento HTML, tá? Então vamos aqui conhecê-los. Eu acho que de repente eu até já falei para vocês, mas agora mais explicadamente. É simplesmente o asterisco. O asterisco é o seletor universal. Então, quando vocês virem dentro de um código CSS um asterisco, significa que eu estou mandando o navegador pegar todas as tags HTML e os identificadores de elemento HTML e aplicar o que eu escrever aqui. Então, tudo que eu escrever para um seletor universal, ele vai aplicar para todo mundo. Mas eu só quero só uma coisa dele só. Eu só quero que ele retire a margem padrão dos navegadores, ou seja, não vai poder ficar com nada de margem, tá? Margem zero, e também eu quero que ele tire uma outra coisa. Ou seja, eu declarando ele aqui no começo, pessoal, ele vai tirar de todo mundo, menos aquilo, obviamente, que eu declarei aqui, tá? Que quanto mais específico eu sou, e mais próximo do objeto eu tô, né, do elemento eu tô, a CSS vai obedecer a isso que eu estou falando. Por isso que o nome é Cascade Style Sheet, ou seja, folha de estilo em cascata, né? Uma coisa vai se sobrepondo à outra de acordo com a especificidade, tá? Então eu declarei aqui que eu não quero margem para nada em nenhum dos elementos, a não ser aonde eu declare, tá? E aí, opa, caramba, vamos lá. Declarei o padding 0 e o margem 0. Agora a gente vai lá observar o que foi que aconteceu. Nós estamos aqui, ó, a página não foi atualizada. E agora sim, ó, ele colou lá em cima do jeitinho que nós queremos, tá? Então, pessoal, essa aula agora está com 42 minutos. Eu sempre me prometo que eu não vou dar aulas tão longas, mas acontece que é necessário, né, pelo volume de informação, ficar parando. Eu estou no fluxo aqui da imaginação do que eu vou ensinar, não consigo parar. Então, nós vamos parar essa aula por aqui e vamos continuar nesse nosso projeto na próxima aula. Já decidimos aqui qual vai ser o background do nosso site completo, do menu, tá? Depois nós vamos definir background para o body também, que nós podemos botar um background no body, nós vamos falar sobre isso, tá? Usando também essas propriedades aqui, ó, mais alguns exercícios serão feitos para que vocês aprendam efetivamente a dominar, né, o uso do background repeat e assim por diante, tá? Agora, só para título de curiosidade aí de vocês, eu preciso falar como é que funcionam essas aulas aqui. Eu gravo aqui na minha casa, tenho um espaço meu de trabalho, um home office, e isso, a aula, por exemplo, durou agora 43 minutos, eu vou demorar pelo menos mais 1 hora e 20 editando o vídeo, né? Aplicando efeitos de zoom para vocês. Se eu tiver falado alguma coisa muito errada, eu vou lá e edito, coloco uma imagem no vídeo, como vocês já viram aí, aparecer aí um balão com algumas informações adicionais ao que eu estou dizendo, ou correção, né? Então, esse processo ele não termina quando eu digo tchau aqui. E aí depois que eu faço isso, depois que eu produzo, né, o vídeo, eu vou enviá-lo lá para o YouTube. Antes demorava bastante isso, porque eu tinha uma internet aqui que não chegava nem a 1 mega, era 800 KB, né? E demorava bastante. Agora com essa de 10 mega ele está subindo para o YouTube muito rapidamente. Mas o problema é fazer edição. Então às vezes se eu demorar um pouco para fazer a aula, né, e eu falo assim, eu não estive sem tempo, tive com algum problema, porque não é chegar a pegar 45 minutos do seu tempo e ir lá gravar e acabou. Tem a pós-produção para garantir que vocês tenham uma boa visualização do que está sendo dado aqui, né, essa captura de tela. E tem a edição do vídeo também. Então isso demanda um tempinho aí, tá?
Só para explicar para vocês como é que funciona aí, mas a gente está seguindo firme aqui no nosso intento e vamos chegar ao final desse curso aí com bastante conhecimento, africanizando a internet. Um beijo.